Capítulo 9. O boicote. O que significava essa deserção? 4 criados se demitiram? Numa cidade como Vá, onde era difícil encontrar qualquer tipo de emprego, não era compreensível a decisão deles. É claro, foi o medo. Mansur estava com medo porque eu pedira que ele conseguisse uma Bíblia para mim e também me havia levado de carro à casa dos missionários cristãos. Os outros 3 criados cristãos deviam ter sido contagiados pela preocupação dele. Ouviram os rebouços do vulcão que logo entraria em erupção e não quiseram ser apanhados nessa avalanche. Mas e Haisham, essa criada cristã que agora começara de novo a escovar meu cabelo? Eu podia sentir-lhe as mãos graciosas tremerem enquanto começava a trabalhar. E você? Perguntei. Mordeu os lábios, continuou a me escovar os cabelos. Talvez eu não devesse ficar, disse ela, suavemente. Vai ser muito solitário, eu mesma concluí. Sim, disse ela, engolindo em seco. Você está com medo. Bem, se você saísse, Haisham, eu não a culparia. Você tem de tomar sua própria decisão, assim como eu fiz. Mas se ficar, lembre-se que Jesus disse que seríamos perseguidos por amor dele. Haisham assentiu com a cabeça, os olhos negros úmidos. Tirou um alfinete de cabelo da boca e começou a fazer o meu penteado. Eu sei, ela disse tristemente. Haisham ficou em silêncio durante o resto do dia. A preocupação dela afetava Nurjan, que estava perto de uma histeria. Ao acordar na manhã seguinte, faltava-me coragem para tocar a campainha. Quem ainda estaria comigo? A porta se abriu lentamente e Nurjan entrou. Então, na quase escuridão das horas matinais de inverno, outra forma seguiu-se. Era Haisham. Mais tarde, disse-lhe quanto significava para mim o fato de ela ter ficado e ela corou. Begum Sahib Ji, respondeu ela suavemente, acrescentando a terceira saudação afetuosa que significa que a senhora tenha vida longa. Assim como a senhora serve ao Senhor, da mesma forma eu a sirvo. Com a deserção do restante dos meus criados cristãos, minha casa tornou-se ainda mais quieta. Em parte porque não coloquei outros em seus lugares, minhas necessidades eram menores agora que não recebia visitas da família, decidi não empregar cristãos por algum tempo. Encontrei um novo chofer, um muçulmano chamado Fassad, e um novo assistente de cozinheiro muçulmano, mas não empreguei ninguém mais. Estava especialmente contente por Mahmud, que continuava a brincar alegremente dentro de casa ou pelo jardim. Encorajei-o a convidar amigos da vila e Mahmud aceitou essa sugestão rapidamente. A maioria das crianças era um pouco mais velha. Mahmud só tinha 5 anos. Mahmud, entretanto, era o líder natural. Não acho que era somente pelo fato de ele ser o anfitrião. 700 anos de liderança estavam nos genes da criança e não podiam ser negados, como também não podia ser negado seus olhos límpidos e castanhos. Quanto dessa herança estava eu agora colocando em perigo? Quanto dos laços familiares a que o menino tinha direito eu estava ameaçando? No dia anterior, ele tinha perguntado de novo quando é que seu primo Karim iria levá-lo para pescar. Karim tinha prometido ensinar Mahmud a pegar trutas que deslizavam por entre rochas musgosas no riacho. Mamãe, Mahmud havia perguntado, quando é que Karim vem? Olhei para o menino cujos olhos brilhavam e simplesmente não tive coragem de lhe dizer que sua pescaria estava cancelada. Mahmud ainda não podia ter sido atraído de maneira significativa para o cristianismo. Lia histórias da Bíblia para ele. Ele gostava tanto dessas histórias que mudei seu horário de dormir de 8 para 7h30, a fim de termos tempo suficiente para elas. Mas o que eram algumas histórias comparadas a uma viagem de pescaria? E aos amigos? Pouco a pouco, os amigos de Mahmud começaram a faltar. Mahmud não podia compreender isso e, quando tentei explicar, ele olhou para mim intrigado. Mamãe, disse ele, a quem a senhora mais ama? A mim ou ao seu Jesus? Que devia eu dizer? Especialmente agora, quando ele se sentia tão sozinho. Deus tem de vir em primeiro lugar, Mahmud, disse eu, parafraseando a advertência do Senhor, de que a menos que coloquemos a família depois dele, não somos verdadeiramente seus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar, disse eu, até mesmo antes das pessoas que mais amamos no mundo.
Mahmoud parecia aceitar isso. Parecia estar ouvindo enquanto eu lia a Bíblia para ele. Certa vez, depois de ler para ele o versículo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouvi sua súplica na hora da soneca. Jesus, eu te amo e virei a ti. Mas, por favor, não me des descanso. Eu não gosto de descansar. Ele até colocava as mãos em postura de oração, mas eu sabia que era difícil para ele ficar sozinho e também me ver sozinha. Nenhum parente, amigo ou conhecido se desviava mais na rodovia Troco Grande em direção à minha casa. O telefone também não tocou mais. Então, às 3 horas de certa manhã, meu telefone branco ao lado da cama tocou. Procurei o aparelho com o coração batendo fortemente. Ninguém telefonava a essa hora, a não ser que tivesse havido uma morte na família. Apanhei o fone e, a princípio, somente ouvi um respirar pesado. Então, 3 palavras foram-me atiradas como pedradas: infiel, infiel, infiel. O fone emudeceu. Tornei a deitar-me. Quem seria? Um dos fanáticos a respeito dos quais meus tios me advertiram constantemente? O que podiam eles fazer? Ó Senhor, tu sabes que não tenho medo de morrer, mas sou uma tremenda covarde. Não posso suportar a dor. Tu sabes que desmaio quando o médico me dá uma injeção. Ó Senhor, eu oro para que eu seja capaz de suportar a dor se ela vier. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Acho que não fui feita para mártir, Senhor. Sinto muito, simplesmente deixa-me andar contigo por meio do que quer que venha em seguida. O que veio em seguida foi uma carta anônima e ameaçadora. Sejamos claros, há somente uma palavra que a descreva: traidora. Então, chegou outra carta e logo depois outra. Todas elas continham advertências. Eu era uma vira-casaca e seria tratada como tal. Já pelo fim de uma tarde de verão de 1967, cerca de 6 meses depois de minha conversão, estava de pé no jardim com os restos amassados de uma dessas cartas. Era particularmente vitriólica, chamava-me pior que infiel, sedutora dos fiéis. Os verdadeiros crentes, dizia a carta, tinham de queimar-me como se queima a gangrena de um membro sadio. Queimar-me? Seria isso mais uma figura de linguagem? Me aprofundei no jardim por entre os canteiros de tulipas. A primavera havia desabrochado em verão. Os marmeleiros floresciam e as últimas pétalas brancas caíam das pereiras. Voltei-me e olhei para a casa. Não teriam coragem de tocar em minha casa, exclamei para mim mesma. Não queimariam uma begum, mas, se para confirmar que eu não mais podia contar com a proteção da posição ou da riqueza, recebi uma visita. Uma criada anunciou: O general Amar espera vê-la, Begum. Meu coração deu um salto. Olhei pelo portão do jardim e lá estava um carro cor de oliva do comando militar. O general Amar era um amigo antigo e querido dos meus dias de exército. Durante a Segunda Guerra Mundial estive associada a ele e agora ele era um dos generais de mais alta patente do exército paquistanense. Tínhamos-nos conservado em contato através dos anos. Particularmente, enquanto meu marido foi ministro no interior, trabalhou intimamente relacionado com ele. Viria ele também para me condenar? Logo podia ouvir-lhe os passos do gramado no jardim enquanto vinha ao meu encontro, elegante, num uniforme caque e usando botas de couro. Tomou-me a mão, inclinou-se e a beijou. Minha apreensão diminuiu. Evidentemente, ele não vinha em missão de combate. Olhou para mim, os olhos negros brilhando. Como sempre, o general foi direto ao assunto. É verdade o que o povo está dizendo? Sim, eu disse. O que a levou a fazer isso? Perguntou ele. Você se colocou numa situação muito perigosa. Houve rumores de que algumas pessoas desejam matá-la. Olhei para ele em silêncio. Está bem, acrescentou ele, sentando-se num banco do jardim com um cinto de couro fazendo barulho. Sabe que sou como um irmão para você. Espero que sim, respondi. E como irmão, você sabe que sinto por você uma afeição protetora. Espero que sim. Então lembre-se de que minha casa estará sempre aberta para você. Sorri. Essa era a primeira coisa amável que eu ouvia depois de muito tempo.
Mas, continuou o general, há algo que você precisa saber. Essa oferta é pessoal. Levou a mão a uma flor, puxou-a para si, então voltou-se para mim e acrescentou: oficialmente não haveria muito que eu pudesse fazer, Bilks. Eu sei. Tomei a mão do general, levantamo-nos juntos, passeamos pelo terraço em direção à casa. Enquanto andávamos, contei-lhe que as coisas não tinham sido fáceis. E não ficarão mais fáceis, minha querida, disse meu amigo, com seu modo prático. Mais tarde, depois de eu ter mandado vir chá na sala de visitas, ele perguntou com um sorriso enigmático: diga-me, Bilks, por que você fez isso? Expliquei o que tinha acontecido e descobri que o general Amar estava ouvindo cuidadosamente. Que extraordinário! Aqui estava eu, sem perceber, fazendo o que os missionários chamavam de testemunhar. Estava falando de Cristo a um muçulmano e um muçulmano que era um alto funcionário do exército. E ele estava ouvindo. Duvido ter realmente alcançado o general Amar naquela tarde, mas, ao dizer-me adeus, meia hora depois, à luz do acaso de verão, novamente pressionando os lábios contra minha mão, ele parecia imediativo. Lembre-se, Bilks, disse ele, qualquer hora em que precisar de minha ajuda, tudo o que puder fazer por você como amigo. Obrigada, Amar, disse eu. Voltou-se os saltos das botas fazendo barulho no ladrilho do corredor e desapareceu na escuridão da noite que chegava em direção ao seu carro de comando. Nossa visita solitária, estranhamente triste, havia terminado. Será que o verei de novo? Pensei. Pela primeira vez, durante o boicote, em meio a cartas, telefonemas anônimos e advertências de velhos amigos, estava aprendendo a viver de hora em hora. Era o oposto de preocupar-me. Era esperar para o que ele ia permitir. Eu tinha certeza de que nada aconteceria sem a sua permissão. Eu sabia, por exemplo, que a pressão contra mim deveria tornar-se mais intensa. Se isso acontecesse, seria com a permissão dele. Logo, deveria aprender a buscar sua presença em meio ao desastre aparente. Simplesmente teria de viver de hora em hora em comunhão com ele. Sim, era esse o segredo. Aprender a conservar sua companhia de modo que acontecesse o que acontecesse, quando acontecesse, eu ainda estaria em sua glória. Com o aumento da pressão familiar, pensei saber o que o rei Davi sentiu quando, ao fugir de seu filho Absalão, apanhou a lira e cantou nos Salmos 3, verso 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Essa glória, compreendo eu, era uma bênção, a alegria e a felicidade indizíveis dos santos no céu. No momento, a pressão familiar ainda era o boicote. Nenhum membro da família vinha me visitar, nem mesmo para me repreender. Com raras exceções, meus velhos amigos também não me visitaram. Os escárnios no mercado continuavam. Também continuava a exclusão premeditada dos grandes momentos da vida da família, nascimentos, mortes, casamentos. Sempre que me permitia permanecer na solidão que isso me causava, sentia que a glória de Deus começava a se enfraquecer e imediatamente voltava os meus pensamentos, por um ato deliberado da vontade, às horas em que Jesus também se sentiu solitário. Isso me ajudava. Mas descobri, um pouco para minha surpresa, que precisava desesperadamente de companhia. Eu, que sempre havia sido tão indiferente, agora precisava de intimidade. Nem mesmo os Old nem os Mitchell vinham à minha casa. Para sua própria proteção, eu os aconselhei a não me visitarem. Certa tarde, cinzenta, retirei-me para meus aposentos a fim de ler a Bíblia. Estava inusitadamente frio para o princípio do verão. Um vento gelado batia contra as minhas janelas. Ao começar a ler, senti certo calor em minha mão, abaixei as vistas e vi uma mancha de sol no meu braço. Olhei pela janela justamente a tempo de ver o sol desaparecer por trás das nuvens. Só por um minuto, pareceu que ele havia descido e tocado minha mão, dando-me conforto. Levantei os olhos e orei. Oh, meu Senhor, estou tão só. Até minhas bochechas parecem secas pela falta de conversa. Por favor, envie alguém com quem eu possa conversar hoje.
Sentindo-me um pouco ridícula por ter pedido uma coisa tão infantil, voltei-me novamente para a Bíblia. Afinal de contas, eu tinha a companhia dele e isso devia ser suficiente. Mas em pouco tempo fiquei espantada ao ouvir um som estranho na casa, estranho por ter estado ausente por tanto tempo. Vozes subiam do andar de baixo. Coloquei a roupa de dormir e saí correndo para o corredor, onde encontrei Nurjan, que vinha correndo em direção ao meu quarto quase sem fôlego. Oh, Begum Sahib! Gritou ela. Os Old estão aqui! Louvado seja Deus! Exclamei e corri ao seu encontro. É claro que via Ken e Mary nos cultos de domingo na casa deles, mas isso era diferente. Uma visita no meio da semana. Mary apressou-se em minha direção, tomando-me pela mão. Simplesmente tínhamos de vê-la, Bilks, disse ela, seus olhos azuis brilhando. Não temos nenhum motivo especial, simplesmente gostamos de estar com você. E que visita foi aquela? Compreendi enquanto conversávamos que eu havia cometido um erro ao não convidar as pessoas para me visitar. O orgulho havia impedido que eu admitisse a minha necessidade por companhia. Subitamente tive uma inspiração. Por que não convidar as pessoas à minha casa para as reuniões de domingo? Não seria isso jogar pólvora no fogo? Tentei me desfazer do pensamento, mas ele teimava em permanecer. No momento em que meus amigos se preparavam para sair, eu disse rapidamente: Vocês não gostariam de vir aqui nesse domingo à noite? Os Old olharam para mim um tanto espantados. Estou falando sério, eu disse estendendo as mãos. Esta velha casa precisa de vida. E assim ficou decidido. Nessa noite, ao me preparar para a cama, pensei em quão maravilhosamente o Senhor provê tudo para nós. Quando a família e os amigos me foram tirados, ele os substituiu por sua própria família e seus amigos. Dormi em paz e acordei com o calor do sol entrando pela janela. Levantei-me e abri a janela, regozijando-me à brisa suave do verão. No aroma de terra do jardim, eu podia perceber o cheiro do hálito do verão que havia chegado. Mal podia esperar que chegasse a noite de domingo. A tarde de sábado veio encontrar a casa cheia de flores. O assoalho e as janelas brilhavam de tão limpos. Disse a Raisham que podia unir-se a nós se quisesse, mas ao ver seu embaraço, percebi que ela não estava preparada para um passo audaz como esse e não insisti mais. O domingo arrastava-se enquanto eu conservava Mahmoud fora da sala de visitas, arrumava o tapete persa, constantemente rearranjando as flores, limpando um resto de poeira aqui e ali. Finalmente ouvi o barulho no portão abrindo-se e carros chegando. A noite foi tudo o que eu esperava, com cânticos, oração e testemunhos do que o Senhor estava fazendo. Éramos somente 12, além de Mahmoud, sentados confortavelmente na sala de visitas, mas eu poderia jurar que havia 1000 outros convidados também, invisíveis, mas bem-vindos. A noite teve outro propósito peculiar também, um propósito que eu não tinha previsto. Aconteceu que meus amigos cristãos ainda estavam muito preocupados comigo. Você está se protegendo bem? Perguntava Mary. Bem, ri. Não há muito que eu possa fazer. Se alguém quiser me fazer mal, certamente encontrará uma maneira. Ken olhou em torno da sala de visitas e para fora das grades das portas de vidro do jardim. Você realmente não tem muita proteção aqui, disse ele. Eu não tinha percebido quão vulnerável você é. E seu quarto? Perguntou Sinovi. Todo mundo achou que devíamos dar uma olhada no meu quarto, de modo que todos nós fomos para lá. Ken ficou particularmente preocupado com as janelas que davam para o jardim. Eram protegidas somente pelo vidro e uma tela de filigrana. Ele sacudiu a cabeça. Realmente não é seguro, você percebe. Você deve fazer algo a respeito, Bilks. Deve manter mais fechado, mandar instalar uma grade espessa de ferro. Qualquer pessoa pode quebrar isso e entrar. Disse que iria providenciar tudo no dia seguinte. Seria a minha imaginação ou a glória dele diminuía enquanto eu fazia essa promessa? Finalmente dissemos adeus e retirei-me mais feliz do que estivera durante muito tempo. No dia seguinte, entretanto, ao me preparar para mandar chamar o ferreiro, uma vez mais senti que a presença do Senhor diminuía rapidamente. Por quê? Seria porque eu estava prestes a agir levada pelo medo? Era certo que toda vez que me dispunha a mandar chamar o ferreiro, minha ação era impedida.
Então compreendi o porquê. Ao espalhar-se a notícia de que eu estava mandando colocar grades nas janelas, todo mundo perceberia meu medo. Eu até podia ouvir o comentário: que tipo de religião é o cristianismo, afinal de contas? Quando a pessoa se torna cristã, fica cheia de medo? Não. Decidi não instalar grade nenhuma nas janelas. Nessa noite, fui para a cama confiante de haver tomado a decisão correta. Adormeci imediatamente. De repente, fui acordada por um ruído. Sentei-me na cama espantada, mas sem temor. Perante mim, descortinava-se uma vista maravilhosa. Através das paredes do meu quarto, de um modo sobrenatural, podia ver o jardim. Estava inundado por uma luz branca e celestial. Eu podia ver cada pétala de rosa, cada folha de árvore, cada lâmina de grama. E por sobre o jardim pairava uma serenidade calma. Em meu coração ouvi o pai dizendo: Você fez a coisa certa, Bilks. Estou contigo. A luz diminuiu lentamente e o quarto ficou de novo escuro. Liguei a lâmpada da cabeceira, ergui os braços e louvei a Deus. Ó Pai, como posso te agradecer o suficiente? Tu te preocupas tanto com cada um de nós. Na manhã seguinte, reuni todos os criados e lhes disse que podiam ir dormir em suas próprias casas naquele dia em diante, se o desejassem. Mahmoud e eu dormiríamos na casa grande. Os criados trocaram olhares, alguns de surpresa, outros de alegria, um ou outro de alarme. Mas eu sabia que uma coisa pelo menos havia sido realizada. A decisão punha fim a qualquer ideia de autoproteção. E com essa decisão voltou à glória e permaneceu por mais tempo do que de costume. Talvez isso fosse necessário para a próxima série de acontecimentos. Certa manhã, Raisham escovava meu cabelo e comentou casualmente: Ouvi dizer que o seu sobrinho Karim morreu. Dei um pulo da cadeira e olhei para ela incrédula. Não, sussurrei. Não, Karim, que prometera levar Mahmoud na pescaria. Ele era um dos meus sobrinhos prediletos. O que aconteceu? Por que eu tinha de descobrir até a morte de Karim por meio de criados? Com força de vontade de aço, ganhei controle de mim mesma e forcei o corpo de volta à cadeira para que Raisham pudesse continuar o seu trabalho. Mas minha mente estava longe. Isso pode simplesmente ser um rumor, pensei. Raisham pode ter se enganado da morte. Meu coração se animou um pouco. Mais tarde, pedi que uma criada mais idosa descobrisse o que realmente havia acontecido. Ela foi à vila e depois de uma hora voltou com um semblante caído. Sinto muito, Begum Sahib, disse ela. Mas é verdade, ele faleceu ontem à noite de um ataque do coração e o enterro será hoje. Então, essa criada que tinha o dom de descobrir tudo me deu notícias que me magoaram ainda mais. Minha tia, disse minha criada, sabia o quanto eu amava seu filho e tinha pedido especificamente que minha família não deixasse de me avisar que seu filho morrera. Ninguém cumpriu o desejo dela. Mais tarde, sentei à janela meditando em tudo isso. Eu tinha sido excluída dos acontecimentos familiares por 6 meses, mas jamais o boicote tinha magoado como dessa vez. Enquanto me balançava suavemente na cadeira, comecei a orar, pedindo a ajuda do Senhor, e como sempre ela chegou. Dessa vez foi como se uma capa confortadora tivesse sido colocada sobre meus ombros, e com tal sensação veio-me à mente um plano de ação incomum. A própria ideia me chocava. Era tão audaz que eu sabia que só poderia vir do meu Senhor.